Por que eu tenho medo à liberdade? Por que algumas pessoas têm medo à liberdade? Eu vou citar um caso que estou atendendo. A menina tem muito medo de errar. Ela quer ser perfeita. Tem muito medo de ser julgada. Eu não vou entrar em detalhes específicos desse medo à liberdade. Esse é de forma das pessoas, eu estou citando um caso, aliás, eu estou citando um caso específico dessa pessoa. Mas normalmente nós temos um pouco de medo à liberdade e eu vou explicar o porquê nós temos esse medo à liberdade. Essa pessoa que hoje tem 30 anos, ela é uma pessoa que tem medo de errar, tem medo de ser julgada. Ela foi educada com uma mãe muito religiosa, ouvia, e até hoje ouve só músicas gospel. Essa menina, desde a adolescência, gostava de ouvir outras músicas, mas a mãe não permitia. Essa menina não gostava de ir à igreja, mas era obrigada a ir na igreja. O único contato que essa pessoa hoje tem com a mãe é um contato se ela fosse aquilo que a mãe projeta nos desejos dela, que projeta na mãe, que projeta na filha. A filha tem uma vida fora, socialmente falando, vive bem, é uma pessoa de bom caráter, humana, não é ateia, ao contrário, é teísta. Mas tem muito medo de ser julgada. Ela tem umas relações sociais, mas tem medo sempre de ser julgada, medo de errar e medo de ser julgada. Ela tem a liberdade, mas ela tem medo dessa liberdade. Por que eu digo que ela tem medo da liberdade? Porque quando eu tenho a liberdade, eu corro o risco de erros, eu corro o risco de acertos, mas ela tem muito mais medo da liberdade pelos erros que ela pode cometer, como se as pessoas estivessem sempre a julgando. Esse medo à liberdade, existe um livro, o autor chama-se Erich Fromm, chama-se Medo à Liberdade. Eu não sei se você tem medo à liberdade, porque a liberdade te dá as condições possíveis de vida, mas te dá a condição possível de viver de uma forma plena, é lógico, mas ao mesmo tempo dá a possibilidade de errar. Questione um pouquinho, porque quando você não tem liberdade, você é limitado por regras ou por algumas coisas específicas, você se protege, você está protegido. Se você tem a liberdade, mesmo viver dentro de um lugar fechado, lá você não tem como errar, como ser julgada, porque você não está se expondo. A partir do momento que você se expõe, você está prestes, está sujeito ao julgamento. E para ela é isso. A liberdade que ela tem, que hoje ela tem liberdade, não importa o que a mãe... Não se aproxime dela, porque ela não é o padrão do que a mãe exigiu, que a mãe sempre criou ela dentro desse dogma, dessas regras. E isso também não quer dizer que eu não acho que as pessoas têm que seguir algumas regras, não nem regras da sociedade, regras para viver bem com a sociedade. Mas o medo de liberdade é esse. Então as pessoas às vezes se isolam pelo medo do erro. E o erro faz parte da vida. Tá bom? Questione você mesmo. Será que eu tenho medo da liberdade? Ou é melhor eu ficar enclausurado? Medo à liberdade. Tá? Seja livre. Você vai errar, mas você tem a possibilidade de acertar. E vale a pena. Essa liberdade te dá, pode passar a sua vida dizendo, quando estiver mais velho, de falar assim, moxa, eu fiz pelo menos
maior parte da minha vida eu fiz o que eu quis. Eu errei bastante, mas acertei bastante. Porque eu tive a liberdade de ação. Não se prenda, não se ligue a nada que te prenda. Seja religião, seja ideologias, seja preconceitos, seja livre. Vale a pena. Independente dos erros. Muito obrigado. Viva a liberdade.